What did I suggest is the first mark of a healthy church? Qual foi a minha sugestão que a primeira das características de uma igreja saudável era? Yeah, good. And the second mark of a healthy church? A segunda característica? Good, again. This will be more difficult. The third mark of a healthy church? A terceira característica? Yeah, evangelical, yeah, gospel, good. Okay. The fourth mark of a healthy church? A quarta característica de uma igreja saudável? Great. This morning, I'd like us to think about a fifth mark of a healthy church. E nessa manhã eu gostaria que nós pensássemos e nos concentrássemos na quinta característica de uma igreja sadia. We're just taking little baby steps Nós estamos aqui caminhando em passos de neném. from biblical theology Da teologia bíblica to specifically a biblical theology of the gospel para uma teologia específica do Evangelho, to an understanding, a biblical understanding of evangelism. para um entendimento Of conversion. bíblico do que é a conversão, To this morning, a biblical understanding of evangelism. e nesta manhã um entendimento bíblico do que é a evangelização. I did an exercise when I was in college that I found very fruitful. Eu me exercitei quando estava na faculdade de uma maneira que eu acho que foi muito eficaz. One week, when I went away on vacation from my studies, Uma semana que eu estava de férias dos meus estudos, I took my Bible eu levei a minha Bíblia and reread the book of Acts e comecei a ler novamente o livro de Atos. again and again, Várias vezes, repetidamente. noticing every speech, every sermon that gave the gospel. E eu comecei a anotar cada vez que um sermão era dado, era ministrado e registrado no livro de Atos, ministrando o Evangelho, cujo conteúdo era o Evangelho. And trying to notice specifically the aspects of the gospel in each talk and how they presented it. E tentando discernir como eram as características do Evangelho nesses sermões e como é que elas eram ministradas, como é que elas eram comunicadas. If you're someone as a pastor or as a Christian Se você é aqui um pastor ou um cristão who shares the gospel with others, e que compartilha o Evangelho com outros, I would strongly advise you to try this. eu gostaria de enfatizar a importância de tentar isso daí. See how they shared the gospel in the Bible. Verifiquem lá na Bíblia como é que eles apresentavam o Evangelho. Go to the book of Acts and see what you find. Vá no livro de Atos e veja o que é que você vai encontrar. For this morning, I want us to look at Peter's example in Acts chapter 2. E nessa manhã eu gostaria que nós olhássemos o exemplo encontrado no ministério de Pedro, no capítulo 2 de Atos. And I want us to think about the question, E eu gostaria que tivéssemos essa pergunta em mente. do we tell people the truth in evangelism? Nós estamos falando a verdade às pessoas quando evangelizamos. Before we go any further, let's pray. E antes de procedermos, vamos orar. Lord, we desire to tell the truth about you. Senhor, desejamos falar a verdade sobre ti. We praise you that you are the God of truth. Nós te adoramos porque tu és o Deus da verdade. And we pray that you would help us to understand your word, E oramos para que tu nos auxilies que entendamos a tua palavra. and that your spirit would shape our hearts, E que teu Espírito venha formar os nossos corações, our lives, as nossas vidas and our speech. e a nossa também palavra. Lord, use this time to that end, we pray. Pedimos que tu utilizes esse tempo, essa ocasião aqui, conjunta, com essa finalidade. For your glory's sake, we ask it. E pela tua glória que nós só pedimos. Amen. Amém. There is, of course, a definite message that we proclaim when we evangelize. Quando nós estamos evangelizando, existe uma mensagem específica e definida que nós proclamamos. We see that not only in the book of Acts, Verificamos isso não apenas no livro de Atos, but we see that very clearly in Paul's letters. mas também muito claramente verificamos isso nas cartas de Paulo. In 2 Corinthians 5, Em 2 Coríntios, capítulo 5, in Galatians 1, no primeiro capítulo de Gálatas, where Paul is fighting for this message. quando Paulo está ali engajado numa luta por essa mensagem. Well, today I want us to think about how to share that message E esta manhã eu gostaria que nós estivéssemos pensando como é que nós podemos compartilhar e dar esta mensagem. from the earliest Christian account that we have of someone doing that.
E começando isso no primeiro registro que nós temos de como os cristãos faziam isso. Acts chapter 2. Atos capítulo 2. I know this was the day of Pentecost. Eu sei que isso aqui é o dia de Pentecoste. I understand the theological particularity and unusualness of that day. E eu entendo as singularidades e a situação específica do ponto de vista teológico contidas neste dia. And yet I see much more that we have in common with Peter. Mas mesmo assim eu vejo o quanto nós temos em comum com Pedro. As a Christian sharing the gospel with non-Christians. Pedro aqui na qualidade de um cristão compartilhando o evangelho com não cristãos, com descrentes. I want us to consider in turn Eu quero que nós venhamos a considerar how we talk about God, man, Christ, and response. como é que nós falamos sobre Deus, sobre o homem, sobre Cristo e sobre a resposta. Do we find ourselves actually changing what we say in our evangelism Será que às vezes nós nos encontramos fazendo mudanças nas coisas que comunicamos na evangelização, to try to get people to respond? para objetivando uma resposta da parte das pessoas? Or do we find that we truly believe Ou será que nós nos encontramos numa situação de crer realmente that the gospel is God's good news for us, que o evangelho representam as boas novas de Deus para nós and that by faithfully preaching this e message, que se fielmente pregarmos esta mensagem, God will bring newness of life? Deus é que operará a transformação de vidas. First then, we think about what we say about God. Primeira coisa, o que é que nós dizemos sobre Deus? We must get this part of the message straight. E essa parte nós temos que tê-la muito firme. Sometimes perhaps we think we don't need to worry about this. Muitas vezes nós achamos que não precisamos nos preocupar com isso. Everybody knows what we mean by the word God, Todo mundo sabe o que é que a gente quer dizer quando nós falamos em Deus, but do they really? mas será que eles compreendem o que Deus quer dizer? I know I've had conversations with people in more than one country Eu sei que eu já conversei com pessoas em mais de um país where I have used the word God, e eu estava utilizando a palavra Deus and it's become clear to me in conversation with them e durante o curso da conversação foi se tornando claro para mim that they have an entirely different idea of what I mean. que o conceito e a ideia que eles tinham era completamente diferente daquela que eu estava transmitindo. When you begin telling someone about God, Quando você começa a falar a alguém sobre Deus, what are you telling them? o que é que você está falando? Are you telling them that God is love, that He loves them, Você está falando que Deus é amor e que Ele os ama? that He very much wants them to come to Him, Que Ele está desejoso de que eles venham até Ele, but that He's a gentleman mas que Ele é um gentleman. and cannot do anything against the sinner's will? E Ele não vai fazer nada contra a vontade do pecador. Basically, do you put across the message that God is a friend to help you? Basicamente, a mensagem que você está transmitindo é aquela que Deus é um amigo que está tentando lhe ajudar? Are these things true? São essas coisas verdades? What if someone already feels loved? E se alguma dessas pessoas às quais você está falando, se elas já se sentirem amadas? Or if they assume that God is love, then they have nothing to worry about. Então, se elas presumem que Deus é amor, então elas não têm com o que se preocupar. They can decide at a later point to believe in God if they want to. Elas podem empurrar a crença um pouco mais para frente, numa ocasião em que elas assim o desejarem. On the other hand, Por outro lado, what if they never feel the dissatisfaction with their lives that they need God? e se eles nunca se sentirem insatisfação com suas próprias vidas e a sensação de que eles precisam de Deus? It's very interesting in this story in Acts chapter 2, É muito interessante verificarmos aqui no que temos em Atos capítulo 2, how much Peter presents God as doing. como Pedro aqui apresenta Deus como um fazedor. Peter does not present God merely as a passive resource. Ele não apresenta aqui Deus apenas como um recurso passivo, To be activated when we decide we want Him. um recurso que é ativado no momento que nós decidimos que nós queremos Ele. Look at everything God does that Peter says in Acts chapter 2. Veja em todas as coisas que Deus faz aqui, que são apresentadas por Pedro no capítulo 2. Notice particularly the things that this says God does. Verifique especificamente aquelas coisas que Pedro diz que Deus faz. Read verses 23 and 24. Versículos 23 e 24 no capítulo 2. Sendo este
entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. God purposed the crucifixion, A crucificação estava nos propósitos de Deus. and God raised the crucified one from the dead. E Deus foi aquele que ressuscitou o crucificado dos mortos. Now, verses 30 to 36. E os versículos 30 a 36. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. This God had promised. Esse Deus havia prometido. This was a God who had raised Christ. Esse era o Deus que havia ressuscitado a Cristo. This is the one who had exalted him to the right hand of God. Esse é o Deus que o exaltou à destra de Deus. This is the one who gave the promised Holy Spirit. Esse é o Deus que deu a promessa do Espírito Santo. This is the one who has made Jesus both Lord and Christ. Esse é aquele que fez a Jesus tanto Senhor como Cristo. The whole way this evangelistic opportunity began Toda a forma como começa essa oportunidade evangelística was aqui by God's action in pouring out His Spirit on the people. foi com a ação advinda de Deus de derramamento do seu Espírito sobre aqueles. We must be clear when we present the truth about God to people. Temos que ter clareza quando apresentamos as verdades de Deus às pessoas. He is not nor has ever been passive. Ele nunca é nem nunca foi passivo. God is active. Ele sempre é ativo. And He is not simply the lover of people. E ele não é simplesmente aquele que ama as pessoas. He is their creator. Ele é o criador de todos. He has a right over everyone. Ele tem direitos sobre todos. A claim over everyone. Ele tem demandas sobre a vida de todos. Regardless of how they may feel at any given time. Independentemente de como eles se sentem em qualquer ocasião. This God is a loving God. Esse Deus é um Deus que ama. But He is also a holy God Mas ele é também um Deus santo, who will judge. que julgará. We read in the book of Hebrews that He is a consuming fire. E nós lemos lá na Epístola aos Hebreus que ele é um fogo que consome. He is the God who saves sinners. Ele é um Deus que salva Who pecadores. calls the spiritually dead to life, as we were Que thinking about last chama night. aqueles que estão espiritualmente mortos à vida, como nós ontem à noite estávamos falando. He is the King of the universe, Ele é o Rei do universo, whose mercy we can never assume, cuja misericórdia nós nunca podemos achar que ela está ali. but which is given to us as a gift of grace. Mas essa misericórdia ela é ativamente dada a nós como uma dádiva de graça In Jesus Christ. em Jesus Cristo. Now, this is a different God than the one presented by the religions of the world. Mas esse é um Deus que é diferente daquele apresentado pelas diferentes religiões do mundo. Friends, I fear it may be a different God than the one presented in our E evangelism. também eu acho que é um Deus diferente, e é esse o meu temor, que ele é um Deus diferente daquele que é apresentado muitas vezes na nossa evangelização. But this is the God of the Bible. Mas esse é o Deus da Bíblia. And without presenting the truth about God, E se nós não apresentarmos a verdade sobre Deus, there is no evangelism. não existe evangelização. And now the second point. E o segundo ponto. What about humanity? E o que dizer da humanidade? What do you tell people about themselves in evangelism? O que é que nós dizemos às pessoas sobre elas próprias na nossa evangelização? What do you assume?
O que é que você está presumindo como verdades conhecidas? Do you tell people that they naturally have the ability to choose the good? Vocês dizem às pessoas que elas têm a habilidade natural de fazer o bem? That everyone is basically good, they're just a little confused? Que as pessoas são basicamente boas e que elas estão apenas um pouco confusas? Just needing a little love and compassion? Que precisam apenas de um pouco de amor e compaixão? Some friendship and help? Um pouco de amizade, um pouco de ajuda? After all, we say in English, to err is human. Na realidade, nós dizemos em inglês, em português também, errar é humano. What do you tell them that they need salvation from? O que é que você diz a essas pessoas? Elas precisam ser salvas, salvas de quê? Unhappiness? Salvas da infelicidade? A lack of meaning or purpose in their lives? Salvas de uma falta, uma ausência de propósito nas suas vidas? Our people, in the way you present the gospel, As pessoas, quando você está apresentando o evangelho, simply sick? você as considera que elas estão doentes? Or perhaps merely ignorant of the truth? Simplesmente doentes ou meramente ignorantes da verdade? But if that's the case, maybe things aren't so urgent. Mas se esse é o caso, então essas coisas não são tão urgentes assim. They can always choose to seek the truth later. Elas sempre podem escolher a verdade um pouquinho mais tarde. And after all, if we're all basically good and made in the image of God, E se nós somos basicamente bons e todos feitos à imagem de Deus, but just mixed up in a few particulars, apenas confusos em alguns pontos, well, God knows our hearts. Deus sabe o nosso coração. He knows that our intentions are good. Ele sabe que as nossas intenções são boas After all, no one's perfect. e nós sabemos que ninguém é perfeito. And again, as we say in English, to forgive is divine. E nós também dizemos isso em inglês e em português também, perdoar é divino. And again, what if your non-Christian friend that you're witnessing to isn't unhappy? Mas se aquela pessoa que você está proclamando o evangelho, se ela não está infeliz, What if you tell them God loves you and has a wonderful plan for you to have a full life? e se você diz a ela, Deus lhe ama e tem um maravilhoso plano para você, para que você viva uma vida completa, And they go, yes, God does love me and I have a very full life. e ela diz, na realidade Deus me ama, a minha vida está bem completa. From what do they need to be saved? Essas pessoas precisam ser salvas de quê? If they are just sick and ignorant, Se elas estão apenas doentes e ignorantes, perhaps a little church attendance medicine, talvez o que elas precisam é um pouquinho de remédio de frequência à igreja. perhaps a spiritual shot in the arm Talvez elas precisem de uma injeção espiritual no braço. is all they need. É tudo o que elas precisam. But that's not the biblical picture. Mas isso não é o que nós encontramos na Bíblia. I'm a bit shocked when I read what Peter said to these people in chapter 2. E às vezes eu fico chocado quando eu vejo o que é que Pedro disse a essas pessoas no capítulo 2. Look at verse 23 again. Vejam o versículo 23. Consider that Peter is speaking to the group Vocês têm que considerar que Pedro aqui está falando àquele grupo who just lynched his rabbi. que acabou de linchar o seu rabi. And he says, this man, Jesus, E ele está dizendo, aquele homem, Jesus, was handed over to you by God's set purpose and foreknowledge. ele foi entregue a vocês pelo desígnio e propósito de Deus. And then look at how he talks to the people he's witnessing to. E vejam como é que ele fala às pessoas às quais ele está testemunhando. And you, E vós, with the help of wicked men, com a ajuda de iníquos, put him to death o mataste, by nailing him to the cross. crucificando. Now, can you imagine advising a young Christian in evangelism? Você pode imaginar nós estarmos aconselhando um jovem cristão na evangelização And telling them to speak to a non-Christian that clearly about their sin. e dizendo a ele, você tem que falar aos descrentes desta forma clara sobre os pecados deles. But Peter continues to do this throughout chapter 2. Mas Pedro continua a fazer exatamente isso através desse capítulo. Look again at verse 38. Vejam o versículo 38. When they ask what they shall do to be saved, Quando eles perguntam o que é que devemos fazer para sermos salvos. Peter doesn't use a lot of nice words about it. Ele não fala uma série de palavras bonitas.
He says, repent and be baptized. Ele diz, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado. Every one of you. Cada um de vós. In the name of Jesus Christ. Em nome de Jesus Cristo. So that your sins may be forgiven. Para a remissão de vossos pecados. Now when he was telling a bunch of Jews to be baptized. Quando ele está aqui dizendo a um monte de judeus ali que devem ser batizados. He was telling them to make an incredibly complete confession of their sin. Ele estava dizendo na realidade que nessa ação estava implícita uma confissão completa de todos os seus pecados. You see, Scripture teaches that there is such a thing as human nature. As Escrituras nos ensinam que existe uma coisa chamada natureza humana. And that it is fallen. E que ela é caída. That we are opposed to God. Que nós estamos num estado de oposição a Deus. That as we were thinking about last night, none of us will ever choose to come to God on E our como own. estávamos pensando ontem à noite, falando ontem à noite, nenhum de nós vai escolher voluntariamente vir a Deus. If you have questions about this, read Romans chapters 1 to 3. E se você tem algum questionamento sobre isso, leia mais uma vez Romanos capítulos 1 a 3. Ephesians chapter 2. Efésios capítulo 2. The whole Gospel of John. Todo o Evangelho de João. Scripture clearly presents us as at enmity with God. As Escrituras claramente nos apresentam como estando num estado de inimizade contra Deus. As Paul says, quoting the Old Testament, none seek God. Como Paulo diz, e ele está citando o Velho Testamento, ninguém busca a Deus. Now, I said that last night as well. Eu disse isso ontem à noite. It may be that some of you have thought since then, Pode ser que alguns de vocês tenham pensado desde ontem. hold on there. Dá uma paradinha aí. I believe the Bible is true, Eu creio que a Bíblia é verdade. and maybe I'm just not understanding everything. Talvez eu não entenda tudo, But I know people who aren't Christians mas eu conheço pessoas que não são crentes, who seem to be not quite as bad as you're presenting them. que não aparentam ser tão mais quanto você está apresentando aí. I know people who are seeking God. Eu sei de pessoas que estão procurando a Deus. Are any of you in a situation like that? Do any of you know non-Christians that you would say perhaps are seeking God? Algum de vocês conhecem uma pessoa nesse estágio? Algum de vocês conhece alguém que talvez esteja procurando a Deus? I can think of people that I might describe like that. Eu posso pensar na minha própria vida de pessoas que se encaixariam nessa descrição. I've got people who've been coming to my church for months Eu tenho pessoas que há meses estão vindo à minha igreja, who do not profess themselves to be converted. que não se professam convertidos, What about people like that? e pessoas como estas. Well, I think Biblicamente, either they are not seeking the true God, eles não estão procurando o verdadeiro Deus, or I simply can't tell what's going on. ou eu não posso dizer o que é que está acontecendo. Or God, the Holy Spirit, is in the wonderful process of drawing them to Himself. Ou Deus, o Espírito Santo, está envolvido naquele maravilhoso processo de arrastá-los a si. I was talking to someone in my office 2 weeks ago, Um dia desses eu estava falando com alguém no meu gabinete de estudos, and he was saying to me, well, aren't these guilt feelings simply negative feelings that we need to get rid of? e essa pessoa estava me dizendo, esses sentimentos de culpa não são sentimentos que nós deveríamos simplesmente descartá-los? And I had to tell him, no. E eu tive que dizer não. According to the Bible, I would have to ask you, why do you have those guilty feelings? De acordo com a Bíblia, eu tenho que perguntar a você, por que é que você está com esses sentimentos de culpa? Perhaps even as the symptoms of a disease are related to the real disease in your body, Talvez os sintomas da doença estejam relacionados com a doença real no seu corpo. so these symptoms of guilt feelings Da mesma forma, esses sentimentos de culpa, are related to genuine guilt before God. eles podem estar relacionados com culpa genuína perante Deus. Friends, this is the state of people that we witness to, E esse é o estágio de pessoas às quais nós estamos that testemunhando. we share the gospel with. Aquelas a quem nós apresentamos o Evangelho. They don't just need to be saved from an unfulfilled life. Elas não precisam ser salvas de uma vida que não está sendo preenchida. They need to be saved from very real guilt before God, Elas precisam ser salvas de culpabilidade real perante Deus. and from the continuing power of Satan as he rules in their E lives. salvas do poder continuado de Satanás que está regendo as suas vidas. This is the biblical picture. Essa é a representação bíblica. And it's only by diagnosing the problem correctly that we come to the right cure. E somente se nós diagnosticarmos corretamente o problema é que nós podemos ministrar a cura eficaz. And that brings us to Jesus, E isso nos traz a the Jesus. third point. O terceiro ponto. In your evangelism, what do you tell people about Jesus? Na sua evangelização, o que é que você diz às pessoas sobre Jesus?
Do you tell them that he's a savior to save them from their own selfishness? Você diz a elas que ele é um salvador que as salvará de seu próprio egoísmo, From the consequences of their own mistakes? das consequências dos seus próprios erros? Well, that's certainly true. Certamente que isso é verdade. But do you present him as basically existing for their benefit? Mas você apresenta ele como existindo basicamente para o benefício deles. Is Jesus only God's eternal insurance policy for us? Será que Jesus Cristo é apenas a pólice de seguros eterna de Deus para nós? Incarnated in flesh. Que é encarnado na carne, vindo em carne, encarnado. Is the Christ you present a savior? É o Cristo que você apresenta o Salvador? And only for the really committed, Lord? E somente para aqueles que se comprometem realmente, Senhor? And how does the cross fit in? Como é que você encaixa a figura da cruz? As a pastor, I've been surprised how many times Como um pastor, eu tenho me surpreendido muitas vezes. when I'm interviewing somebody for church membership. Quando estou entrevistando alguém, falando com alguém que quer se juntar à nossa igreja, quer And ser um membro. I ask them to explain the cross, the gospel rather. E eu peço a essas pessoas para que elas expliquem o que é o evangelho. The gospel. O evangelho. How many times they have no idea of how the cross fits into it. Quantas e quantas vezes essas pessoas não têm ideia como é que a cruz se encaixa no evangelho? They know Jesus died. Elas sabem que Jesus Cristo morreu. They know they're supposed to have faith in him. Elas sabem que precisam ter fé nele. They know Jesus came to show us the way. Elas sabem que Jesus Cristo nos veio mostrar o caminho. But exactly what Jesus' death on the cross did, Mas exatamente o que é que a morte dele na cruz fez, what it accomplished, o que é que cumpriu, they don't seem to understand. parece que não entendem. And then what about the person who looks into Jesus E a pessoa que olha para Jesus but doesn't seem to find that he works for them? e parecem achar que, bom, isso não funciona para mim. What about the person who says that they have sincerely accepted his forgiveness, E aquelas pessoas que dizem, sinceramente, eu aceitei o seu perdão, but they don't have interest in anything else? mas não tenho interesse em mais nada. Is this Jesus, the Jesus of the gospel? É esse Jesus, o Jesus do Evangelho? The biblical gospel that Peter presents O Evangelho bíblico apresentado por Pedro is centered on the person of Jesus. está centralizado na pessoa de Jesus. Look in verse 22 again. Verifique no versículo 22 mais uma vez. We have his life presented. Nós temos aqui a sua vida apresentada. And Peter presents not just the life of Jesus, E ele apresenta não apenas a vida de Jesus, but in verse 23 his crucifixion. mas no versículo 23 a sua And in crucificação. verse 24 his resurrection. E no versículo 24 a sua ressurreição. And he comes to that again in verses 31 and 32. E mais uma vez ele volta a esse tema nos versículos 31 e 32. Friends, do you talk much about Jesus in your evangelism? Você fala suficientemente sobre Jesus na sua evangelização? Do you present clearly who he is? Você apresenta claramente quem ele é? That he is a savior from our sin Que ele é um salvador de nossos pecados and from our sinful nature. e da nossa natureza pecaminosa? That he begins to change us. Que ele começa a nos transformar, But that he doesn't exist simply for our benefit. mas o apresenta também como indicando que ele não existe simplesmente para o nosso benefício, Rather, it's the other way around. mas é o outro lado da história. We exist for his benefit. Nós existimos para o benefício dele. He is the Lord. Ele é o Senhor. He is the creator. Ele é o Criador. We are the creature. Nós somos as criaturas. He is gathering people together to form his kingdom Ele está juntando as pessoas para formar o seu reino and to receive glory and honor. e para receber glória e honra. Now, is this the Jesus that we present to others? É esse o Jesus que nós apresentamos a outros. Are we compelled to listen to this Jesus? Nós somos impelidos a testemunhar desse Jesus, To obey him? para obedecer a Ele. Is this the Christ that you present É esse o Cristo que você está apresentando when you present the gospel? quando você está apresentando o Do Evangelho. you present him as the Christ who is sovereign and demanding our submission? Você apresenta Ele como o Cristo que é soberano e que demanda a nossa submissão. Not simply wondering if he can offer a little assistance. Não apenas aquele que está assim, vendo se Ele consegue oferecer algum tipo de assistência. Or honestly,
Ou, honestamente, is your presentation of Jesus a sua apresentação de Jesus, more similar to the presentations of Jesus by other world religions? será que ela é mais semelhante da apresentação que é feita de Jesus Cristo pelas outras religiões? The way the Mormons, Por exemplo, como os mormons o fazem, or the Hindus, ou os hindus, or the Muslims ou os muçulmanos, present Christ da forma como eles apresentam a Cristo. as a great, even a unique prophet Como sendo um profeta que foi muito grande, que foi singular, whose teachings we should follow. e cujos ensinamentos deveríamos seguir. Friends, that is not the Christ of the Christian gospel. Esse não é o Jesus Cristo do Evangelho cristão. The Christ that's presented here in Acts chapter 2 O Cristo que é apresentado aqui em Atos capítulo 2 is the Son of God, é o Filho de Deus. fully God and fully man. Completamente Deus e completamente homem. For biblical evangelism, we must have a biblical presentation of Christ. E para um evangelismo bíblico nós temos que ter uma apresentação bíblica de Jesus Cristo. And finally, a fourth point, Finalmente, o quarto ponto, response. a resposta. What is it that you tell people to do in your O evangelism? que é que você diz às pessoas que elas têm que fazer na sua evangelização? Do you merely tell them they need to make a choice? Meramente você diz que elas devem fazer uma escolha? Do you simply try to argue them into mental assent to the truths of the gospel? Simplesmente você tenta fazer uma discussão e uma argumentação que elas têm que ter um consentimento mental às verdades apresentadas? Do you ever try to trap them into a decision? Ou às vezes você tenta ardilosamente apanhá-las numa armadilha para que elas façam uma decisão? Frankly, do you ever attempt to manipulate them on the basis of their desires? Francamente falando, você tenta muitas vezes manipulá-las baseado nos seus desejos? Do you mention repentance? Você menciona arrependimento? Or does that seem more like a work that has nothing to do with salvation? Ou será que você considera isso como um trabalho que não tem nada, um esforço próprio que não tem nada a ver com a salvação? And after they pray the prayer, E quando elas terminaram de orar aquela oração pré-programada, are you quick to give them assurance of their salvation? você se apressa em conceder a segurança da salvação? Because God has promised in 1 John 1:9, Porque Deus prometeu lá em 1 João 1:9, if we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us our se sins. confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para os perdoar. Do you sit there and then try to convince the person that they are saved? Você senta lá e tenta convencer aquela pessoa que agora ela está salva. Think honestly in your own lives. Honestamente, pense em sua própria vida. Is this how you share the gospel? É essa forma que você compartilha o Evangelho? Do you simply try to quickly get some truths across and get them to make some kind of sincere decision? Você simplesmente está tentando ministrar algumas verdades rapidamente e então também da mesma forma rápida obter uma decisão delas? I had somebody attend my church a few months ago Alguns meses atrás alguém estava frequentando a minha igreja who came up to me after the service e veio até a mim depois dos trabalhos and he took my hand e ele pegou minha mão and he brought me uncomfortably close to himself as an American. e ele, como um americano, ele me trouxe assim desconfortavelmente próximo a si And he said, Dr. Dever, e ele disse: Dr. Dever, I am a professional salesman. eu sou um vendedor profissional. And I want you to know you gave the best sales presentation this morning I have ever seen. E eu gostaria que você soubesse que hoje de manhã eu vi a melhor apresentação de vendas que eu já testemunhei. But there was only one problem. Mas só tinha um problema. You didn't close the sale. Você não fechou a venda. Now, I shudder to think E eu tremo em pensar. how many people Quantas pessoas he has sold the gospel to. você chegou a vender o evangelho a And elas? he has, I am sure, closed the sale. E talvez você tenha chegado a fechar a venda. But I don't like the thought Mas eu não gosto do pensamento of how many people may have had a sale closed with him de quantas pessoas tiveram uma venda fechada com elas who may still be in their sins e que talvez estejam nos seus pecados. and in truth may even spend eternity in hell. E na verdade devem passar a eternidade no inferno.
Friends, if we present a false idea of the response of to the gospel, Amigos, se nós apresentarmos uma falsa ideia do que é a resposta ao Evangelho, we deceive people. nós estamos enganando as And pessoas. particularly as pastors, E especialmente como it pastores, is our responsibility not to do that. é nossa responsabilidade não fazer isso. Look how clear Peter is here about the response that there must be. Vejam claramente como Pedro apresenta qual deve ser a resposta. Verses 36 and following. Versículos 36 e aqueles que se seguem. He demands a response here. Ele demanda uma resposta. They want to know, what shall we do? E as pessoas querem saber o que é que devemos fazer. It seems as if the very preaching of the gospel was what the Holy Spirit used to cause them to respond. Aqui nós vemos que a própria pregação do Evangelho é aquilo que foi utilizado pelo Espírito Santo para causar nas pessoas esse desejo de demonstrar uma resposta. When I first visited my church in Washington Quando eu visitei pela primeira vez a igreja que eu estou lá em Washington, to meet with the members before they voted on me, e quando eu me encontrei ali com os membros daquela igreja antes que eles votassem em mim, one of them asked me if I would use an invitation at the end of the service. e um deles me perguntou: você vai fazer um apelo no final de cada sermão? I paused for a moment. E eu dei uma paradinha. I said, well, being asked about the invitation in a Southern Baptist church, Eu disse, bom, ao ser perguntado aqui sobre o apelo numa igreja da Convenção Batista do Sul, is a bit like being asked about the Mass in a Roman Catholic church. é a mesma coisa que ser perguntado sobre a missa dentro de uma igreja católica. I said, no, in fact, I won't use an invitational. E eu disse àquelas pessoas, não, na realidade eu não uso o sistema de apelo. But not because of the reasons many Baptist ministers these days won't. Não porque pelas razões que muitos pregadores batistas não fazem. It's not because I'm liberal and don't believe in hell. Não é porque eu sou liberal e porque eu não acredito no inferno. I very much believe in an eternal, conscious state of torment. Eu acredito de uma forma muito profunda num estado consciente e permanente de tormenta. It's not because I'm a hyper-Calvinist and don't believe you need to make a decision. Não é porque eu sou um hipercalvinista e eu não acredito na necessidade das pessoas fazerem uma decisão. I know you have to make a decision to Eu follow sei que Christ. vocês têm que tomar uma decisão de seguir a Cristo. But it's simply because of the fact Mas é simplesmente pela that razão. there are 100 of you sitting here and you claim to have 500 members. A razão simples é que tem 101 pessoas aqui e vocês dizem que tem 500 membros. And if I come here E se eu vir aqui, essa igreja, as your pastor, como seu pastor, I need to realize that fundamentally I don't work for you, I work for God. eu tenho que me aperceber que fundamentalmente eu trabalho não para vocês, mas para Deus. He has called me. Ele me chamou. You have simply recognized that call. Vocês estão apenas reconhecendo aquele I chamado. must give account to him. Eu tenho que prestar contas a Ele. And I do not want to stand there on that last E day eu não quero chegar lá no último dia e ficar perante Ele, holding the hands of 400 people segurando as mãos de 400 pessoas, whom I have never seen, as quais eu nunca vi, who have given no signs of regeneration to my knowledge, que nunca deram nenhum sinal de que foram regeneradas, até onde eu posso ver. having assured them that they will be in heaven. E tendo assegurado a essas pessoas de que elas estarão no céu. Because I think this Christianity thing is for real. Porque eu acho que esse cristianismo que eu estou envolvido nele é alguma coisa real. Any kind of evangelism that this church has practiced, Qualquer tipo de evangelização que esta That is igreja bro- tem praticado that has brought about this kind of results, e que trouxe esse tipo de resultados, I don't want to practice. eu não quero que seja a minha prática. Somebody raised their hand E then, alguém levantou a mão. and they said, well, then how is anybody supposed to be E saved? então alguém disse, bom, como é que as pessoas vão ser salvas? And I said, well, somehow for 1,850 years, E eu people were disse, saved. de alguma forma, durante 1850 anos, as pessoas estavam sendo salvas, With no invitational. sem o sistema de apelo. From Peter to George Whitfield, Desde Pedro até George Whitfield. people were told not to walk forward and shake my hand, A ninguém foi dito que elas tinham que caminhar até a frente e apertar as mãos. they were told to repent and believe. Essas pessoas, a elas foram ditas que elas deveriam se arrepender e aqui crer. And then someone raised their hand, E alguém levantou a mão. and they said, well, but how are you supposed to make a public profession? E eles disseram, como é que você vai fazer uma profissão pública? I said, I'm in a Baptist E church eu disse, eu estou numa igreja batista, by believers' baptism. fazendo o batismo.
As he says here, repent and believe. E aqui diz, arrependei-vos e credes. That's how we make a public profession of our E aí é faith. como nós fazemos uma profissão pública da nossa fé. It's very telling here that in Acts chapter 2, E é muito interessante aqui em Atos capítulo 2, the very way that Peter presented the gospel a própria forma como Pedro apresentou o evangelho was used by the Holy Spirit to help these people to cry out for a response. foi utilizado pelo Espírito Santo para motivar aquelas pessoas a clamarem uma resposta. What must we do? O que devemos fazer? And Peter said, E Pedro diz, here's the biblical response. aqui está a resposta bíblica. Peter said the same thing Jesus came preaching. E Pedro disse a mesma coisa que Jesus Cristo estava pregando. And I, for one, like going with Jesus and Peter when it comes to the response to the E gospel. quando está nessa questão da resposta ao evangelho, eu prefiro estar junto de Jesus e Pedro. Repent and believe. Arrependei-vos e credes. That is the biblical response to the Essa é a gospel. resposta bíblica ao evangelho. So, to recapitulate, Então, fazendo uma recapitulação. in considering what it means for us to have healthy churches, Considerando aquelas coisas que fazem com que tenhamos igrejas saudáveis. we have so far suggested Nós sugerimos até agora that marks which set a church apart as being healthy que aquilo que caracteriza ou marca uma igreja como sendo sadia. include expositional preaching, Entre outras coisas estão a pregação expositiva, biblical theology, teologia bíblica, a biblical understanding of the gospel, o entendimento bíblico do evangelho, and a biblical understanding of conversion. o entendimento bíblico da conversão. And should you doubt any of E these, se você duvida de qualquer um desses pontos, look at congregations that have abandoned any of them. você olhe para aquelas congregações, aquelas igrejas que abandonaram essas And características look at the consequences that follow. e vejam as consequências que sobrevieram sobre essas igrejas. Sermons can too easily become trite repetitions of truths already known. Os sermões podem facilmente se tornarem repetições triviais de verdades que já são conhecidas. Christianity can become indistinguishable from the culture around it. E o cristianismo pode se tornar uma massa que aonde não há distinção das religiões que a circunvizinham. The gospel can be recast as little more than spiritual self-help. E na realidade o evangelho pode ser formado e apresentado como se fosse um outro sistema de autoajuda. And conversion can degenerate from an act of God to merely human E a resolve. conversão pode degenerar de um ato de Deus até aquela situação onde é apenas uma decisão humana. But such congregations Tais congregações with shallow preaching, que têm uma pregação vazia, superficial, secular thinking, que têm um pensamento secularizado and a self-centered gospel e um evangelismo que é autocentralizado which encourages little more than one-time verbal confessions of e Christ, cujo encorajamento que fornece não é nada mais do que uma confissão verbal em Cristo feita apenas uma única vez. such congregations cannot well herald the tremendous news of salvation in Christ. Essas igrejas, essas congregações não podem estar proclamando as tremendas verdades que estão contidas no Evangelho de Cristo For all the members of the church, para todos os membros da igreja. but particularly for leaders Mais especificamente os líderes who have the privilege and the responsibility of teaching. que têm o privilégio e a responsabilidade de estar ensinando. A biblical understanding of evangelism is crucial. Um entendimento bíblico de evangelização é algo crucial. How someone shares the gospel Como é que nós apresentamos, compartilhamos o Evangelho? is, of course, closely related to how someone understands the gospel. Lógico que isso está relacionado como alguém entende o Evangelho. If your mind has been shaped by the Bible on God and the gospel, Se a sua mente está sendo formada pela Bíblia, pelo Evangelho da Bíblia, on human need and conversion, e as necessidades humanas e conversão, then a right understanding of evangelism will naturally follow. então a consequência natural desse entendimento bíblico será um entendimento bíblico também do que é evangelização. As pastors, as we think through the evangelism of our churches, Como pastores, quando pensamos na evangelização de nossas igrejas, we should be more concerned to make sure that we know and teach the gospel accurately. deveríamos estar mais preocupados como é que nós conhecemos, sabemos e ensinamos o Evangelho com maior precisão, Rather than spending all of our times on programs and strategies of how to share it. em vez de estarmos gastando todo o nosso tempo em programas e estratégias de como apresentar esse Evangelho. Biblically, evangelism is presenting the good news freely and trusting God to convert people. Biblicamente, a evangelização é apresentar essas boas novas de uma forma livre
e descompromissada e então confiar em Deus para que Ele aplique aquelas verdades. As we read in Jonah 2, salvation comes from the Lord. E como nós lemos From the Lord, Jonah 2, verse 9. em Jonas 2, versículo 9, a salvação vem do Senhor. Any way in which we try to force spiritual births Qualquer forma que seja que nós venhamos a utilizar para forçar os nascimentos espirituais will be as effective as if Ezekiel had tried to stitch those dry bones together in his terá own power. a mesma eficiência que teria tido Ezequiel se ele tivesse tentado ajuntar aqueles ossos por si mesmo ou formar a carne ao redor daqueles ossos. Or if Nicodemus had tried to give himself the new birth. Ou se a mesma eficácia se Nicodemos tivesse tentado dar a si mesmo um novo nascimento. If conversion is understood as merely a sincere commitment that we make once, Se conversão for entendida como apenas um comprometimento sincero que fazemos uma vez na vida, well then it's easy enough. então é muito fácil. We simply need to get everybody to make that point, to come to that point of verbal confession, Só precisamos pegar todas as pessoas e levá-las até aquele ponto de fazer aquela confissão verbal. any way that we can. De qualquer forma que nós possamos. If manipulating somebody's will can actually bring them to heaven, let's manipulate their will. Se a manipulação da vontade de alguém vai levar aquela pessoa ao céu, então vamos manipular a vontade da pessoa. Biblically, though, Biblicamente, entretanto, while we are to care, ao mesmo tempo em que temos que ter o cuidado, to plead, nós temos que estar suplicando, to persuade, nós temos que estar persuadindo, our first duty mas o nosso primeiro dever is to be faithful to the obligation we have from God, é ser fiel à obrigação que nós temos à vinda de which is Deus, to present the same good news that He's given to us. que é a apresentação das mesmas boas novas que nós recebemos dele. And God will bring conversions E Deus operará as from that conversões preaching of His good e news. nessa pregação das boas novas. You know, if our church's membership Se os membros das nossas igrejas, is markedly larger than our church's attendance, se a quantidade de membros em nossas igrejas é extremamente maior do que aqueles que frequentam as nossas igrejas, we do need to ask ourselves temos que estar perguntando a nós mesmos what conversion O que has é- been presented as. que tipo de conversão foi apresentada a eles. What kind of evangelism has been practiced, Que tipo de evangelização tem sido praticado? which has resulted in such a large number of people who are uninvolved in the life of the church, Cujo resultado foi esse de ter muitas pessoas envolvidas na vida da igreja and yet as members in good standing are certain of their own salvation. e mais... They're members in good standing of the church, even though they never come. Ok. E nós temos então uma quantidade enorme de membros nas nossas igrejas que ainda permanecem como membros da igreja, mas que não estão ali dando evidências práticas nem a certeza da sua própria salvação. And since we're leaving the members of the church, they're certain of their own salvation. E então, se na mesma forma que nós estamos considerando eles membros da igreja, a pergunta é: estão certos eles da sua salvação? Has the church ever objected to this in any way? Será que nós temos tido objeções das igrejas desta forma? Or has it seemed to give its approval by silence? Ou será que nós estamos aprovando essa prática pelo silêncio? Biblical church discipline is part of biblical evangelism. O exercício da disciplina bíblica é também parte da evangelização. But Lord willing, I'll say more of that later in another mark of the E healthy mais church. à frente eu estarei falando um pouco mais sobre isso, se o Senhor o permitir. Now, of course, none of this should be understood to mean that we don't want people to make a decision to follow Christ. Nada do que eu estou dizendo não quer dizer que eu não esteja querendo que pessoas tomem uma decisão para seguir a Of Cristo. course, we want people to make a decision to follow Christ. Claro que queremos que pessoas tomem a decisão de seguir a I Cristo. spent much time when I was in England going around doing evangelistic crusades in universities. Durante muitos anos, enquanto eu estava na Inglaterra, eu passei bastante tempo fazendo e liderando cruzadas evangelísticas nas universidades. And when I would present the gospel to the university E students, quando eu apresentava o evangelho àqueles universitários, I would call them to make a decision. eu clamava com eles para que eles tomassem uma decisão. But that decision was not to walk down the aisle. Mas a decisão que eu queria não é que eles caminhassem até a frente. That decision was to repent of their sins and to believe in the Lord Jesus A Christ. decisão era para que eles se arrependessem de seus pecados e crescem somente em Cristo. And I would try to tell them
three things about this decision. E eu tentava dizer a eles 3 coisas sobre essa decisão que eles tinham que fazer. First, I would be honest with them that it is a costly decision. A primeira coisa é que eu era honesto com eles e eu diria que aquela decisão que eles estavam prestes a tomar tinha um preço. It's very interesting when Peter first confesses Jesus as the Messiah. É muito interessante quando Pedro confessa pela primeira vez Jesus Cristo como Messias. Jesus didn't just close the sale. E Jesus Cristo não apenas se apressou para fechar a venda. He didn't simply just joyfully bring him in on the ground floor of a new opportunity. Ele simplesmente não trouxe assim para frente e o considerou aquilo uma ocasião de grande alegria. He didn't slap him on the back and tell him how clever and insightful he was. Ele não deu uma batidinha nas costas dele e disse assim, você é muito inteligente e sagaz. No, he said that this has been revealed to you by my Father who is in heaven. Ele disse, isso aí foi revelado a você pelo meu Pai que está nos And céus. then he told them that if he wanted to be a disciple, E então ele disse, se você quer ser meu discípulo, he needed to come and take up his cross and você follow deve him. pegar a sua cruz e me seguir. And friends, the cross at that point was no golden religious symbol. E meus irmãos e amigos, a cruz naquela época não era um símbolo dourado e um símbolo religioso glorioso. It was an horrific image Era uma imagem horrível of naked, humiliating death, de uma morte desnuda, uma morte que humilhava, reserved for only the worst people in que society. estava reservada somente para a escória da sociedade. That's how Jesus closed the sale. E foi assim que Jesus Cristo fechou a venda. Jesus told Peter that it was costly. Jesus Cristo To disse follow a him. Pedro que ao seguir a ele tinha um preço, tinha um custo. He didn't try to hide it. Ele não tentou esconder isso, He was clear about it. ele foi bastante claro sobre isso. Now, lest that make all of you Calvinists here feel too comfortable, E para que vocês calvinistas aqui presentes não fiquem muito confortáveis, I also try to make it very clear that this decision, though costly, is urgent. eu também, o segundo ponto é que eu tento demonstrar e deixar bastante claro que essa decisão, apesar de ter um preço, apesar de ter um custo, ela é urgente. We would think in our own human logic Nós pensaríamos na nossa própria lógica humana that if this decision is que costly, se essa decisão ela tem um preço, at least then we must be allowed time to consider. então pelo menos nós deveríamos ter um certo tempo para considerar a validade dela. But if you look at Jesus, Mas se você olha para Jesus, he is clear that it is costly. e ele tem bastante clareza no fato de que ela tem um preço. He doesn't manipulatively try to hide that fact. Ele não manipula os fatos e tenta esconder essa verdade. But then he goes right ahead and demands an immediate decision. Mas ele dá sequência à sua pregação e então ele demanda, ele coloca a urgência na decisão. He demands us to give our whole lives to him. Ele demanda que nós entregamos nossas vidas inteiras a ele. You know, Richard Baxter, a great Puritan, was on his deathbed for a long O time. grande puritano Richard Baxter estava no seu leito de morte durante um tempo prolongado. I think he was really something of a hypochondriac. E eu acho que na realidade ele era hipocondríaco de uma certa forma. But when he was really dying, Mas quando ele estava realmente morrendo, toward the end of a very long life, no final de uma vida que foi bastante longa, much to his surprise, e para surpresa dele, porque ele esperava morrer antes, he had many people coming to visit him. muitas pessoas vinham visitá-lo. And he said to them, E ele disse àquelas pessoas: "You come here to learn to die. vocês vieram aqui aprender a morrer. I am not the only person who must go this way." Eu não sou a única pessoa que está seguindo essa trilha. Jesus taught that very clearly. E Jesus Cristo ensinou isso daí de uma forma muito clara. He told the story about the fruit tree that needed to be fertilized. Ele falou sobre a história, a parábola da figueira que precisava de ser And fertilizada he agreed to leave it alone for one more year. e que precisava ser deixada por mais um ano. But then if it didn't bear fruit, Mas se não produzisse fruto, he would cut it down. ela seria cortada. Friend, it's not manipulative to bring up the urgency of the gospel. Não é manipular as pessoas a apresentar esse aspecto da urgência do It Evangelho. is simply the truth. É simplesmente a verdade. Not one of us knows how much longer we will have. Nenhum de nós sabe quanto
nós teremos ainda mais de tempo nesta vida. The decision that we are called to make, A decisão que nós somos chamados a fazer, to repent and believe, arrepender e crer, is a costly decision, é uma decisão que tem um custo and we should not hide that. e não deveríamos esconder. And it is an urgent decision. Mas ela é uma decisão urgente. And my Calvinist friends, we should not hide that. E meus irmãos calvinistas, nós não deveríamos esconder esse fato também. But while it is costly and urgent, E ela tendo um preço e ela sendo urgente, it is also finally é finalmente, em terceiro lugar, an immensely worthwhile decision. ela é uma decisão que realmente vale a pena. For all of the cost that's involved in being a Christian, Todo o custo, o preço que está envolvido em ser um cristão, no true child of God will ever regret that decision. nenhum filho de Deus verdadeiramente salvo vai se arrepender dessa decisão. We've just had some new words put up in a place in our church Na nossa igreja nós colocamos algumas palavras recentemente. from the American missionary Jim Elliot. Essas palavras foram proferidas daquele missionário americano Jim Elliot. He is no fool Ninguém é tolo. who gives up what he cannot keep Aquele que dá aquilo que não pode conservar não é tolo, to gain what he cannot lose. porque ele ganha aquilo que ele não pode perder. The decision that we call people to make in biblical evangelism is a decision they will never regret. A decisão que nós estamos conclamando as pessoas a fazerem é uma decisão da qual elas nunca se arrependerão. So to summarize, Então, para resumir, in my own evangelism, I want to convey three things to people about the decision they must make about the gospel. na minha evangelização às pessoas, eu quero deixar bem claro 3 coisas sobre a decisão que eu estou conclamando elas a fazer. First, that the decision is costly and therefore has to be carefully considered. Primeiro, que essa decisão tem um preço e então ela tem que ser cuidadosamente considerada. But second, that the decision is urgent and therefore must be made. Segundo, que essa decisão é urgente e, consequentemente, ela tem que ser feita. And third, that the decision is worth it E terceiro, que essa decisão vale a pena and therefore should be made. e, consequentemente, ela deveria ser feita. This is Jesus who said, I came to give life and to give it more abundantly. É Jesus Cristo que disse: eu vim para dar vida e dá-la abundantemente. Well, this is the balance that I think we should strive for in our evangelism. Esse é o equilíbrio que eu acho que nós deveríamos ter na nossa This is the evangelização. balance we should pray for in our churches. Esse é o equilíbrio que nós deveríamos estar suplicando por ele em nossas igrejas. Because the only true church growth Porque o único crescimento de igrejas verdadeiro is the growth which comes from God. é aquele crescimento que advém de Deus. So another mark of a healthy church Então, outra marca, outra característica da igreja sadia is a biblical understanding of é o evangelism. entendimento bíblico do evangelismo. Brother, would you lead us in prayer? Vamos orar. Oremos. Te agradecemos, Senhor, pela mensagem que acabamos de ouvir. E te pedimos, Senhor, que Tu estejas trabalhando em nossos corações, para que tenhamos a visão bíblica do que é a evangelização. Senhor, quantas vezes nós confiamos nas nossas forças, nas nossas palavras, e somos constantemente frustrados, porque não vemos o resultado daquilo que almejamos. Senhor, se estivermos operando fora das Tuas verdades, que Tu também nos convenças nessa ocasião. Que nós procuremos a apresentação clara, simples, singela, mas verdadeira do Evangelho encontrado nas palavras das Sagradas Escrituras. Senhor, que nós possamos ter a ousadia de Pedro e não estar preocupado em que tipo de resposta antes de chegarmos a apresentar as verdades do Evangelho. Que estejamos, sim, preocupados com as almas daqueles a quem nós estamos apresentando, mas que não venhamos a comprometer a verdade do Teu Evangelho. Te pedimos, Senhor, também que venhamos a descansar em Ti para o crescimento da nossa igreja. Que se nos envolvermos, Senhor, com fidelidade, na apresentação das verdades e com um coração sincero e com vidas limpas, Senhor, nós sabemos que o crescimento virá de Ti e não produzido por homens. Perdoa os nossos pecados, Senhor, a nossa negligência. Usa as palestras, as mensagens que temos ouvido aqui. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém.